Olá. E aí? E aí, câmera girl? Tudo bem com você? O que você vai fazer agora? Eu vou fazer um suco. Vou fazer um suco, não sei qual é o nome. É um suco que eu vou inventar agora, né, pelo que a gente tem aqui. Já li várias coisas, já estudei sobre alimentação detox, sobre os sucos desintoxicantes, qual é a relação, né, desses elementos aqui, disso daqui que é o inhame, por exemplo, que uma galera me pergunta, nossa, mas como que você vai comer o inhame sem cozinhar ele? Você bate no liquidificador? Então, é exatamente isso. É só descascar e bater no liquidificador. Até porque se você cozinhar ele, em termos de potência, ele perde a potência dele. Normalmente quando você faz esse tipo de suco, de misturar fruta com vegetal, o foco são as vitaminas, os minerais e as enzimas, né? As enzimas, elas são como catalisadoras do nosso corpo. Então, elas são responsáveis por funções de vitalidade do nosso corpo. Ou seja, enzima é ouro, alimento cozido é prata. Então, tudo que é não cozido é perfeito. A ideia que eu tive de fazer esse suco é simples. Eu vou cortar meio abacaxi, ele é mega potente, ele é rico em várias vitaminas e vários minerais e eu amo ele por causa do gosto dele. E como eu comprei de um produtor orgânico aqui, ele me vendeu por um preço excelente, o que a gente vai usar é o abacaxi. Então, assim, não necessariamente essa combinação não poderia ser feita com maçã, com laranja, que depois eu vou fazer um com laranja, ou com qualquer outra fruta. Esse que é o lance. Usar a fruta que você tiver disponível, né? Então, beleza. Cortamos aqui o abacaxi. Uma outra questão é que, assim, agora a gente vai usar o liquidificador, né? O liquidificador, dentre as possibilidades de como bater um suco, de como fazer o suco, não é a que mais preserva as propriedades naturais das frutas, dos legumes e dos vegetais. O que eu estou querendo dizer com isso? Que quando você bate a fruta no liquidificador, por conta da oxidação, por conta da lâmina em contato com o alimento, perde-se algumas propriedades. Mas tudo bem, né? Não é todo mundo que vai ter condição de comprar uma máquina prensada a frio, maravilhosa, né? Ou seja, a melhor maneira de se fazer um suco é prensado a frio, né? E as pessoas me perguntam, mas coa o suco, não coa o suco? Meu nutricionista falou isso, falou aquilo. Olha, eu nunca vou contrariar seu nutricionista, não é meu papel contrariar ele, né? Eu posso falar o que eu faço e o porquê eu faço e aonde eu pesquisei, né? Então, o que acontece? É evidente que tem gente que come mal, então qualquer fibra é fibra para o intestino, para o corpo daquela pessoa. No caso do suco, o que eu quero do suco não são as fibras, são as vitaminas e os minerais. Então, por exemplo, quando você bate o suco, ele está cheio de fibra. Aí, quando você coa, você vai ficar com o sulco, com L, sulco. Esse sulco é onde tem a maior concentração de vitamina, mineral e as enzimas. Quando você faz o suco na centrífuga, isso já acontece, essa separação do suco para fibra. Ou quando você compra aquele suco delicioso da marca tal, prensado a frio, ele já é feito numa máquina que prensa o suco. Então ele separa o líquido da fibra. Então, né, então por que fazem isso? Justamente porque alguns cientistas, há bastante tempo atrás, bem provável que nem eu, nem você estávamos vivos ainda, o cara descobriu que quando você toma o suco com as fibras, essas fibras elas ficam presas na parede do seu intestino, fazendo com que o quê? Com que dificulte a absorção das vitaminas, minerais e enzimas, que é o que a gente quer. Então, assim, tem um porquê coar. No liquidificador, normalmente você precisa colocar um pouco de água para bater o suco, porque senão não vai bater. Você vai colocar lá o abacaxi, o limão, né? Isso daqui é um limão do pé, limoeiro, enfim. Então, eu já coloquei aqui 250 ml de água, aí eu vou colocar o abacaxi, vou colocar o inhame, vou colocar o limão e vou bater. É só isso? Abacaxi, inhame e limão. Abacaxi, inhame e limão. Esse só que é interessante. Um suco extremamente nutritivo é isso. Você pode combinar uma fruta com um vegetal. Não você precisa várias coisas. não precisa, até porque fica caro, né? Aí você precisa de mais tempo também para pensar e assim por diante, né? Porque o que eu acho legal do simples e efetivo, né? Não é que a gente está falando de um simples que ele não é efetivo. É um simples que é efetivo sim, né?
É como quando perguntam, ser vegetariano, ser vegano é caro. É claro que se você comprar alimentos orgânicos no mercado de uma metrópole, vai ser caro. Até se você comprar de um produtor orgânico aqui onde a gente está, talvez seja um pouquinho mais caro, mas a questão é, os alimentos mais baratos são os melhores, né? Que são as frutas, os vegetais, os legumes, os grãos, os cereais, né? Caros são outras coisas, né? Que está meio que na moda, dos superfoods, né? De alguns outros alimentos que são importantes, mas que, né? Como a gente sabe que não é todo mundo que tem uma condição financeira para investir, né? Não é isso que vai impedir a pessoa de ser saudável, né? Isso eu acho super importante frisar. Ser saudável não tem nada a ver com ter grana ou não. O nosso básico, arroz e feijão, é saudável? O básico, arroz e feijão, com certeza, né? Daria para trocar esse arroz por um arroz integral, já seria um pouco melhor nutricionalmente falando, né? E como cozinhar esse arroz e como cozinhar esse feijão. É o que faz a diferença. Entendi. Só de você não colocar lá condimentos cheio de sódio, cheio de elementos que são câncer, que incitam o câncer e assim por diante. E aí só joga tudo, água e Vamos depois? ver se vai bater, né? Tá. A tampinha que caiu. E depois? Não, agora é o seguinte. Tapem os ouvidos que a gente vai bater. Ó, quando não bate, você tem que fazer o seguinte. Com muita calma. Olha lá, é o seguinte, para finalizar, eu vou coar. Eu vou coar e Nossa, pega a cor aqui. Tipo assim, gente. É muito sabor. Volta aqui, deixa eu falar um negócio que eu queria falar. Que assim, é aquilo que eu expliquei antes. Eu sempre coo meus sucos, eu expliquei por quê. Eu não tô falando que você deve fazer sempre isso, eu expliquei o porquê que eu faço. Eu não sei como fazer isso, mas assim, a gente tenta colocar na legenda 2 livros que eu li, que no caso eu indico porque são mestres que os escreveram. Né, o primeiro mestre ligado à alimentação que eu li, ele chama Dr. Norman, Dr. Norman, se eu não me engano, um cientista que durante mais de 50 anos ele se alimentou só de alimentos crus, sem cozinhar, né? E grande parte do que ele consumia eram os sucos. E como ele vinha do campo da ciência, ele estudou as doenças, os órgãos, o solo e os alimentos. Não diferente do que o Dr. Alberto Peribanes aqui do Brasil fez, quando ele lançou Lugar de Médica na Cozinha. Ele também trouxe esse campo científico para a pesquisa do corpo e do alimento. A gente bateu um papo aqui, então isso demorou um pouco mais do que se você acordar na sua casa aí segunda, terça, quarta, quinta ou sexta, ou sábado, domingo, e for fazer seu suco. Então o suco vai demorar 10 minutos entre você fazer, Um dia um amigo meu veio falar, ai nossa, mas porra bicho, lavar aquela máquina é muito demorada e tal. Aí eu falei, rapaz, 20 minutos do seu dia. Pare e pensa, o que são 20 minutos do seu dia? Se você é o presidente dos Estados Unidos, talvez você não tenha 20 minutinhos. Mas, como não estamos falando com o presidente, estamos falando com gente como a gente, você tem 20 minutinhos antes, depois, durante, de dia, de tarde, de noite, para você cuidar da sua saúde, Porque você já cresceu e não vai depender de ninguém para cuidar da sua saúde, porque você descobriu que você pode cuidar da sua saúde. E é legal, Estamos quase acabando, Essa é aquela parte do vídeo que poderia acelerar.
ficou assim. O abacaxi já é cremoso junto com o inhame. Então temos aqui, né, nesse copo, abacaxi, limão e inhame, super rápido de fazer, simples, com poderes. Isso que é legal, quando você reconhece o poder da fruta e do vegetal, de uma raiz, né, do inhame em conjunto. Então, enfim, espero que de alguma forma eu tenha conseguido me expressar sobre algo que eu me divirto, né, que é me alimentar conscientemente, naturalmente bem, e que eu consiga passar isso pra frente, que, né, eu acho que quando você aprende algo, é natural você querer passar. E se vocês tiverem dúvidas, elogios, críticas, cá estou, cá estamos. Tenham um lindo dia, fiquem na paz. Até mais.